Literatura e outras viagens, com Eduardo Fabrício e Kátia Nascimento. Fala pessoal, saudações literárias para todos os amantes ou estudantes de literatura, ou as duas coisas. Sejam muito bem-vindos ao Literatura e Outras Viagens. Aqui é o Eduardo comendo pelmeni, okroshka e tomando muita kvass. Em Itajaí nós temos quem? A Kátia Nascimento. Kátia, como que tá aí? Tá frio? Tomando chimarrão, comendo perninha de caranguejo? Como que tá aí em Itajaí? Oi, Eduardo. Aqui hoje tá um dia bem nublado, tá friozinho, para Itajaí tá friozinho. E eu falando aqui, né, da terra dos loucos de pedra, quer dizer, da terra de Bento Nascimento, autor de Loucos de Pedra. E hoje nós temos um poema dele? Sim, vamos lá. O centro do universo era a minha casa, e o átomo menor era o botão de osso da minha camisa azul. Havia, menor ainda, 2 furinhos do meu botão. Eu entrava por um e saía por outro. Certa vez, ao entrar numa dessas cavidades, eu encontrei o meu umbigo. Só não descobri o quanto eu deixei de viver. Esse poema se chama Nadaverismo e é de Bento Nascimento, que é natural de Itajaí. Ele nasceu em novembro de 1962 e faleceu em novembro de 1993 com apenas 31 anos. 31 anos. Olha, bom, eu tô para lançar o livro agora, né? 33? Acho que eu tô pelo menos uns 2 anos atrasado. Bom, eu tô com 2 anos de vida. Não fala isso, Eduardo, não fala isso. Eu, quando estudava Vygotsky, que descobri que ele, com 38 anos, já tinha escrito toda aquela obra dele, ficava frustrada. Digo, nunca vou conseguir fazer nada. Não dá pra gente pensar assim. Não, com certeza. Mas tem outros autores que lançaram aí com 50 anos, primeiro livro, autores famosos. Sim. Então, Eduardo, hoje nós temos 2 grandes notícias. A primeira é que a editora Traços e Capturas é o nosso primeiro patrocinador do canal do podcast Literatura e Outras Viagens. Olha, palminhas! A gente impressionou demais o André Saltal. Ele se rendeu às nossas graças. Ele se rendeu. Traços e Capturas, ideias que cabem no seu mundo. Traços e Capturas é uma editora daqui de Itajaí, muito bacana, muito legal, muito cheia de boas ideias. A gente pode encontrá-los no Facebook, né? Facebook / Traços e Capturas. Isso. Um abraço aí pro André, que participou da semana passada, né, do nosso episódio. Valeu, André. Sim. E tem outra notícia boa, né, Eduardo? Que nós fomos selecionados no edital Eventos Culturais Comunitários, promovido pela Fundação Cultural de Itajaí e Prefeitura Municipal de Itajaí. E esse projeto ele vai contemplar 12 escritores de Itajaí. Então, a partir do dia 24 desse mês, a gente vai começar a conversar com cada um desses 12 escritores dessa cidade, né? Linda, que é Itajaí. Tu já conhece Itajaí, né, Eduardo? Meus planos estão sendo direcionados para essa cidade. Em breve, quando voltar à Ucrânia. Então, Eduardo, a gente vai ouvir agora uma palavra da Shibian, que é a diretora executiva da Fundação Cultural de Itajaí. Ela vai falar um pouco sobre o projeto que a gente foi selecionado. Esse projeto ele tem um intuito muito bacana, muito importante. Além do fomento à literatura, a gente vê que as produções literárias vêm numa crescente nos últimos anos aqui na cidade e os podcasts darão essa visibilidade aos nossos escritores. A gente acompanha o trabalho e vê a qualidade da produção literária que é feita aqui e vem num momento muito oportuno, né, de aproveitar a pandemia de uma forma acessível, destacar o trabalho desses escritores. Então, serão 12 episódios para conhecer um pouquinho da produção literária que é tão vasta aqui na nossa cidade. Podem acompanhar e conferir que vai ser muito bacana. Obrigada, Shibian, obrigada.
Realmente, Itajaí tem muitos escritores e a gente convidou 12, né? Por enquanto, 12 para participar do nosso podcast, nosso canal de podcast. É isso aí, Itajaí. Vem com a gente. E, Kátia, qual vai ser o nosso primeiro convidado? Quem será? Vai ser a poeta Elis de Castro, que é natural de Itajaí. Elis de Castro. Ela escreve poesias maravilhosas, mas eu vou deixar isso no suspense. Não, então, dia 24 de julho, nós teremos a participação de Elis de Castro. Muito bem, então. Nossa primeira convidada do nosso projeto é Elis de Castro, uma poeta. Para lembrar o que diz nossa querida Alice Ruiz, poeta é um substantivo feminino, né? Os homens que se virem aí para achar um substantivo que cabe a eles. Beleza? Então, Elis de Castro, nossa primeira convidada. E agradecer aí ao pessoal da Fundação Cultural, ao pessoal setorial de literatura, que a Kátia faz parte, né, pela força, pelo apoio aí também. Muito bem, Kátia. Então, eu queria fazer um gancho aqui com que o André Soltal, o escritor que vive aqui em Itajaí, ele disse no episódio passado, né, sobre literatura pelo ouvido, história oral, ouvido a ouvido, histórias contadas de pai para filho. Eu fiquei aqui pensando nas culturas ágrafas, né, em como eles ainda passam para os outros da sua cultura, né? Na verdade, existem várias formas de se perpetuar uma cultura, né, Eduardo? Sim. A escrita é apenas uma dessas formas, né? Como imagens, relatos orais, né? Vestígios, artefatos, ossos, fotografias, essas coisas, né? Músicas, o que tu acha? Relatos de pai para filho, né? Até se a gente pensar numa questão familiar, né? Os pais, eles não escrevem dizendo como que se faz determinado bolo, por exemplo, né? Mas a gente diz, esse bolo foi a minha avó que fazia, né? Eu tenho uma coisa na minha família mesmo, que a minha avó, ela fazia um doce de pão e ela morreu sem deixar receita. Nunca ninguém mais comeu esse doce de pão que a minha avó fazia. Né? Então, além dela não escrever, ela não contou, né? Ela não contou, mas eu acho que nas famílias existe muito isso, das pessoas contarem, né? Minha filha, esse peixe a gente faz dessa forma, que é para tu depois ensinar para os teus filhos, essas coisas assim, né? Então, são relatos orais, né? Na verdade, né? E tem outras coisas, tem músicas, fotografias, né? Ossos, né? Ossos que contam histórias, né? Mas é interessante isso. Eu lembrei de uma história, de uma tradição de família. A filha chega no final do ano e vai fazer um peixe lá. E corta o rabo do peixe fora. E daí o marido pergunta, por que você faz isso? Por que você cortou o rabo do peixe fora? Não sei, eu vi minha mãe fazendo. Aí quando ela chegar aqui eu vou perguntar para ela. Aí quando a mãe chega, ela pergunta, aí mãe, por que você cortava o rabo do peixe fora? Ela fala, não sei, eu vi tua avó fazendo. Aí quando eu perguntar legal, pra avó, legal. Daí a avó falou que era porque a forma era pequena. Aí não cabia. Olha que interessante. Foi passando, só viram. Ela só tinha uma forma, tinha que tirar o rabo do peixe. Olha que bacana, que legal, né? Muito legal. E há quem deve ter desenvolvido até uma superstição em cima disso, né? Não, tem que fazer o peixe sem rabo. Tem que tirar o rabo do peixe. E outra coisa que eu gosto de cozinhar, e aqui eu tô, às vezes, por ter comida diferente, então, volta e meia, eu tô inventando ou recriando alguma receita que eu aprendi em casa, vendo a mãe, a minha irmã cozinhar, meu pai, enfim, né, família. E volta e meia, eu tô cozinhando algumas coisas aqui. Eu também não sei a receita, né? Eu vou tentando lembrar, por exemplo, fiz uma farofa, como aqui não tem farinha de mandioca, tinha um pão aqui, um baguete que a gente tinha comprado. Eu moí esse pão, fiz uma farinha de rosca.
e fiz uma farofa, né, com bacon, com cenoura, enfim. Né, e é coisa que eu aprendi vendo em casa, ficou com aquele gosto de festa de fim de ano, inclusive. São coisas que realmente não tem receita, né? A gente aprende olhando. Sim, e não necessariamente precisa ser escrito, né? Sim. No Rio Grande do Sul, né, a gente tem o hábito de fazer roda de chimarrão. É o momento em que os pais, os avós, eles contam as histórias, né? As histórias de família, sei lá, aquelas histórias. Meu pai era telegrafista da Marinha. E ele não tomava chimarrão porque ele era nordestino, né? Não adquiriu esse hábito. Mas ele dizia, numa ocasião, em 1950, e aí ficava contando, né? É aquele momento do senta que lá vem história. Isso. Eu lembro Então, fazendo um gancho aí com o que o André falou, né? Então, são essa cultura oral, né? A cultura oral que não deve terminar, né? Ele fez uma comparação com o podcast, né? Sim. Não deve terminar, porque as famílias elas têm que sentar e contar as suas histórias, né? Isso é importante para a gente isso hoje, Kátia, também, constituir como identidade, né? Sim, acho que falta isso também hoje, né? No mundo, sei lá, do celular. Quando o pessoal tá na mesa, às vezes tá todo mundo com o celular. Mas tu vê, o que está acontecendo agora nesse isolamento social? Acho que as pessoas elas estão conversando mais, né? Eu espero, pelo menos. Eu acho que na minha casa tem acontecido isso. A gente tem conversado mais, né? Mas pensando nisso também, eu lembro do meu pai. Você falou sobre roda de chimarrão. Nós temos... Na verdade, a gente aprendeu a tomar chimarrão com alguns amigos, uma família amiga nossa. A gente aprendeu a tomar chimarrão com eles. Eu era pequeno, a gente ia na casa deles. Eu, o pai, a mãe. Ela é catarinense. E a gente aprendeu, então, a tomar chimarrão com ela. E era aquele momento onde que meu pai era mineiro, começavam a contar histórias do tempo que eram criança, e que o meu pai começava a falar que já tinha visto o Saci, que estava dentro de uma casa e o fantasma veio balançar ele na rede. Na verdade, eu sinto um pouco de tristeza que eu não recordei isso, eu não gravei isso do pai contando, né? Eu poderia ter guardado todas essas histórias, ainda que a gente possa ouvir outras histórias de outras pessoas parecidas, mas não é a mesma coisa, né, do nosso pai contando, né? Talvez isso que é a parte ruim de quando não é gravado, né? E a gente tem a possibilidade hoje de gravar, né? Seja uma conversa de alguém, fazer um vídeo, por exemplo, tem um canal que eu gosto de ver, aqueles momentos de vídeos aleatórios, não sei, mas é um canal tal do Tiringa, que tá aí no YouTube, tá fazendo muito sucesso. É um cara nordestino e ele começa a contar a história do fantasma que ele vê, ele tem medo, e o Charles, que é o dono do canal, ele acaba fazendo pegadinha com ele, e é o jeito nordestino de falar, que lembra muito meu tio também, lembra muito meu pai, lembra muito minha avó, que ele fica bravo, eles discutem, enfim. Mas é um canal que tá aí com milhões de seguidores agora. E é contando história, né? Contando história de coisa do meio do mato, lá do sertão nordestino, história. E são essas coisas que eu lembro do pai também. Aí uma amiga nossa, foi sua aluna, a Samara, eu conversei com ela, a gente estava conversando. Sim, um abraço para Samara. A Samara, ela comentou justamente desse ponto que a gente está falando, né? Sobre essa cultura de história de pais para filho. Olha que legal isso. Se tu pensar bem, né? Isso sempre existiu, né? Porque são poucas as pessoas que escrevem, né? Ninguém vai pôr tudo no papel só porque o pai falou, né? Na minha casa, o meu pai escrevia, né? Eu tenho uns contos dele que ele conta como o Lampião, por exemplo, chegou no Nordeste, lá onde ele morava. Meu avô era telegrafista e meu avô recebia um telegrama dizendo: o Lampião está chegando na cidade. Então ele tem uns contos que ele fala sobre isso, assim, né? Mas também, assim, minha avó teve 18 filhos e o que a gente sabe sobre esses irmãos do meu pai foi pelo que o meu pai contou.
porque a gente não viveu, né, aquilo ali. O meu pai foi para o Rio Grande do Sul e a gente não conheceu a família dele no Nordeste. Então, só para deixar fazer uma reflexão sobre o que o André falou, né, sobre as culturas que são orais, né. Eu lembrei de uma história aqui do pai contando, uma das últimas histórias que eu lembro dele contando, né? Meu pai faleceu há uns 2 anos. Ele fala que quando ele era menino, adolescente, ele ia para a festa do Divino. Salve Divino Espírito Santo, alguma coisa assim, né? Ele contando que um dia ele dormiu, voltou, ficou uns 2 dias na festa, e ele dormiu abraçado aquele pau da porteira. Encontraram ele dormindo lá, tão cansado que ele estava. Ele era contralto, né? Que fazia aquela voz mais... Ai, ai. E a gente fazendo graça disso daí. É uma das últimas lembranças que eu tenho de histórias dele. É engraçado, contando. Legal, né? É super Sim. Bom lembrar das histórias. Então, Eduardo, mudando de assunto, hoje a gente quer incitar também uma reflexão sobre o que acontece nos bastidores de um ofício tão intrigante como o de escritor, né? O nosso negócio aqui é literatura, né, Eduardo? Com certeza. Talvez o escritor famoso, reconhecido por seus pares, né? O Otto costumava dizer, quando é que uma pessoa pode ser considerada uma escritora, né? Ele dizia, quando ela é reconhecida pelos seus pares. Sim. Otto, queremos você aqui em breve. Isso. Abraço, a gente fala tanto do Otto, né? Ele vai ter que aparecer uma hora. Então, o que eu estava dizendo, talvez o escritor famoso, reconhecido por seus pares, né? Como a gente diz, ele não passe por isso, né? Mas o iniciante sempre passa. E esse escritor famoso, um dia também ele foi iniciante. E aqui, ó, eu não estou falando da importância para críticas não tão delicadas, né? Porque tem aquelas pessoas que criticam, isso aqui não vale nada, isso aqui não tá bom, isso aqui, sabe? Essas coisas assim que a gente passa nas oficinas de criação literária, né? Pois o que nos inspira, com certeza, é a ânsia de aprender cada vez mais como que se faz a coisa, né? Por isso que a gente participa de oficinas de criação literária, a gente conversa, assiste palestras, né? Conversa com outros escritores, essas coisas assim. O Otto mesmo ele fala, desculpa, o Otto mesmo fala sobre essa questão de que a literatura mudou agora, não é mais essa coisa romântica, né? Essa coisa que era na poesia, que você espera por uma iluminação e de repente surge na sua cabeça uma ideia e você escreve aquele conto inteiro. Você precisa de um preparo, baixa, né? Não baixa, exato. Não baixa, né? É trabalho, né? Bastante trabalho. Infelizmente. Podia ser uma espécie de psicografia. Não existe isso. Não existe, que pena. Então, eu creio que os escritores famosos, eles não pensavam, que iriam ser famosos, né? Acho que eles não pensavam nisso. Eles apenas eram obstinados pelo que faziam, né? A fama, o reconhecimento, isso aí tudo foi o resultado. Mas o mais importante é que não deixaram de escrever por esta razão, né? Eles nunca deixaram de escrever, né? Havia neles uma certeza de que não deveriam parar. Uma coisa maior, né? Não sei explicar o que é. Uma obstinação realmente, assim como qualquer outro artista, eu acho, né? Pessoa que tem que pintar, que tem que cantar, tem que tocar um instrumento, né? O que tu acha, Eduardo? É uma necessidade do artista colocar isso para fora. Sim. É uma maneira de se libertar. É uma coisa, eu sei lá, eu quero escrever, eu sempre escrevo, né? Eu não sei, eu poderia fazer isso de outra forma, cantando, talvez, né? Mas é uma coisa que vai além de mim mesmo. Né? Sabe que quando eu comecei a fazer análise, eu escrevia muito antes. E depois que eu comecei a fazer análise, meio que faltou ideia. Eu acho que escrever para mim funciona. Eu até tenho um poema que fala a respeito disso. Escrever é uma válvula de escape. É como uma panela de pressão, né, que tem aquele selo de segurança, entope a válvula principal ali, tem que sair para algum lugar. Né? Uma sala cheia de fumaça.
essa fumaça vai ter que achar uma brechinha, né? E no meu caso, é escrever. Claro que quando eu estou, né, vou para alguma sessão de análise, fico ali uma semana, alguns dias, eu fico mais como veio para fora isso que estava, né, que eu estava aprendendo, na análise sai, mas também sai na escrita. Porque tem uma discussão a respeito disso. Tem escritores que têm medo de fazer análise porque acham que as suas ideias vão acabar, vão desaparecer porque está fazendo análise. Porque o escritor, o escritor ele é incomodado com alguma coisa, né? E se tu vai fazer análise, tu descobre o motivo da incomodação, aí parece que fica faltando um objeto. Isso, o próprio Tiago Novaes, ele fala a respeito disso, né? Escrita e psicanálise também, justamente esse assunto, né? Acho que até ele que falou a respeito disso, que os escritores com medo. Mas, segundo ele, não tem problema nenhum, né? Até porque na psicanálise a gente entende que o desejo ele sempre está deslizando, né? Se você resolve uma questão, você vai ter outra questão. Porque o seu desejo está trabalhando, nunca é no objeto, porque você está procurando um objeto que não existe. Por isso que você está toda hora deslizando, né? Se é uma coisa meio amor platônico, né? Pela coisa, o ideal, mas o ideal não existe. Talvez seja isso que sustente a escrita. Talvez. Então, eu estava pensando aqui, tem essa incomodação, tem essa coisa da gente colocar no papel, né? Escrever, mas também tem, talvez, muito mais o trabalhar aquele texto, né? Que daí o trabalhar o texto, ele vai além do só um sentimento que tu tem de colocar aquilo ali para fora. E o trabalhar o texto significa estudar para tu entender o que é que tá bom e o que é que não tá bom ali. Entende o que eu quero dizer? Estou muito enigmática. Eu não sei se... tem uma questão aí, por exemplo, até da voz do autor. Tem um livro, acho que o Otto também apresentou para a gente. Até estou com o seu livro a respeito disso, de como colocar o autor, né? Qual voz que o autor vai ter. Primeira, terceira, ou variações. Só nisso daí tem uma teoria enorme. Sim, eu fico pensando nos poetas, né? Para mim é muito difícil, eu acho difícil assim escrever poesia, né? Também eu tenho uma encasquetação com a pessoa que escreve amor com dor, sabe? O amor com dor ele tem que ser bem colocado ali, né? Porque assim, daí a pessoa diz eu sou um poeta e fica aquele monte de palavras ali, sei lá, parece meio sem sentido. Eu não sei, não quero dizer besteira. Mas assim, a pessoa que não estuda sobre poesia para escrever poesia, ou então não entende de poesia, né? Eu não sei se os grandes poetas, eles entendiam de poesia, ou eles simplesmente faziam poesia. Isso é uma questão que dá para a gente aprofundar no outro podcast, né, Eduardo? Sim, sobre esse gênero, né? Poesia. Só sobre poesia, né? Mas a gente pode pensar também nos autores, nos poetas, eles liam muita poesia também. Né? Então, eles não... Sim, eles liam poesia, né? Uma coisa fundamental para o escritor é ele ler, né? Sim. Você gosta de ler bastante conto. Por isso, de repente, essas coisas meio que incorporam. Quando você estuda, claro que isso de uma maneira mais fácil, né? Há uma incorporação disso. A poesia é a mesma coisa. Se um cantor, por exemplo, de música sertaneja, se ele começar a cantar muito, ouvir muito MPB, ele não vai cantar música sertaneja no jeito que eles cantam, né? Ou ao contrário, né? E aí por aí vai. Se eu quero ser uma poeta, eu tenho que ler bastante poesia. Tenho que ler poesia. Tenho que ler os melhores. Que nem os contos, né? Tu sabe que tenho me debruçado no conto faz bastante tempo, né? O conto, aquela história contada numa só sentada, né? Como eu sempre falo, que Allan Poe fala isso, né? Escreve isso. Que o leitor lê num suspiro só, né? Eu gosto dessa analogia, né? Pois todos os contos que li e que gostei, eu me senti assim. Parece que tu lê só num suspiro, né? Alguns quase a gente nem consegue respirar direito no final. Então, Eduardo, o maior contista que eu conheci na minha vida foi meu pai,
sabe? Eu já falei mais ou menos de como meu pai gostava de contar história, né? Ele era o velho nascimento, ele era chamado de velho nascimento, o vô branquinho também. Esse era o meu pai. Se tivesse só uma pessoa na sala, ele começava dizendo, numa ocasião, em 1952, lá no Nordeste, lá na Bahia, lá no navio, não sei do quê, e por aí ele dava sequência contando histórias que viveu na Marinha, ou no Maranhão, no Ceará. Ele andou no Brasil todo, né? O meu pai era telegrafista, ele era faroleiro. E eu ouvia com o ouvido afinado de criança e achava tudo muito incrível. Eu viajava com ele, assim, sabe? Parecia, quando ele dizia que estava no navio, parecia que eu estava lá dentro do navio com ele. E eu ouvia numa sentada só, num suspiro só, porque eu não parava de prestar atenção naquilo que ele dizia, né? Eu nunca soube se aquilo tudo era verdade ou não, né? Minha mãe às vezes dizia, você conversa com teu pai, mas isso não me importava muito. Ele, por algum tempo, ele me deixava pairando, né? Desenvolvendo assim em mim uma inspiração para eu fazer mais ou menos o que ele fazia, né? Eu gostava muito disso. Isso lembra também uma história. Temos alguns amigos, tinha um tio, um amigo da nossa família também, que de vez em quando eles começavam a contar história. Mas é história inventada, né? E um começava a contar, o outro pegava a mesma história e já aumentava um pouquinho e virava uma competição ali. E você, é verdade, não é? Eles contavam tão bem, acho que até eles acreditavam que aquelas histórias eram verdade. Sim, que nem história de pescador. É bem legal isso, né? Bem legal. Então, depois desses, depois do meu pai, vieram Poe, né, Clarice e o Cortázar, né, que eu sou apaixonada pelo Cortázar, desde que eu comecei a estudar espanhol, né, no curso de letras, e a gente tinha literatura hispano-americana e a gente começou a estudar Cortázar, filho Cortázar. Então, esses três nomes, eles até hoje eles me iluminam, né, e me atordoam, né, porque é muito danado, Eduardo. Não sei se tem esse pensamento assim de estudar esses caras e depois escrever, assim, parece que nunca a gente vai escrever nada que seja tão bom assim que nem eles. Isso traz um pouquinho de frustração. Acho que não só para mim. Quando a gente lê alguma coisa muito boa, seja um conto ou seja um poema ali, pô, como que o cara conseguiu fazer isso tão direto, tão simples? Por que não é meu, né? Aqueles textos que eu podia ter escrito isso. Por que não foi meu? Que inveja, né? Eu fiz uma oficina literária lá em Curitiba com o Luiz Brás, que ele dizia, né? Que inveja desse cara, né? Que inveja. Como é que ele pode ser tão perfeito, Chico Buarque? Chico Buarque canta, toca, escreve música, escreve livro, faz tudo um pouco, né? Que inveja desse cara. O Chico faz parte do meu exílio aqui na Ucrânia. O Chico, o Caetano são... Eu fui escrever um conto, né, só voltando um pouquinho no que a gente estava falando sobre a escrita, parece que tira alguma coisa da gente, deixa a gente mais tranquilo, por isso que a gente escreve. Nesse livro que está para sair, pela Traços e Capturas, inclusive, um pijama no varal, isso? Eu tive que... Eu fiz esse conto, né? E nesse conto eu tive que dar uma estudada, claro, né, sobre o assunto que eu estou falando. E também só sosseguei, fiquei tranquilo depois que eu terminei de escrever isso, né? Mas nesse período de procurar o assunto, enfim, né, dar uma estudada sobre o que eu estava escrevendo, eu encontrei o Jorge Ben com o disco A Pedra de Esmeralda, que eu achei fantástico. Que legal. Inclusive tem uma música que eu já tinha ouvido com o Caetano, Quando o Zumbi Chegar, alguma coisa, Zumbi, acho que é o nome da música. E a literatura e a música junto também, né? Só fazendo um parênteses aí do Chico sendo um dos meus amigos aqui, para matar um pouco da saudade de casa. Não chora, Eduardo, não chora. Chora.
Então, né, a gente ouve, lendo, por exemplo, a Clarice, eu prometo, às vezes eu prometo nunca mais escrever nada, né? Absolutamente nada. Mas aí vem aquela coisa, né? Não, vou continuar, porque um dia eles também foram principiantes, né? Mas como todo livro sobre conto começa, né? Como tu diz, afinal, o que é um conto, né? O que é um conto? Para Cortázar, se não tivermos uma ideia viva do que é o conto, teremos perdido tempo, porque um conto, em última análise, se move nesse plano do homem, onde a vida e a expressão escrita dessa vida travam uma batalha fraternal, se me for permitido o termo. E o resultado dessa batalha é o próprio conto, uma síntese viva ao mesmo tempo que uma vida sintetizada. Algo assim como um tremor de água dentro de um cristal, uma fugacidade numa permanência. Só com a imagem se pode transmitir essa alquimia secreta que explica a profunda ressonância que um grande conto tem em nós. E que explica também por que há tão poucos contos verdadeiramente grandes. Esse é o Cortázar, tá? Já para Mário de Andrade, em Contos e Contistas, em verdade, sempre será conto aquilo que seu autor batizou com o nome de conto. Isso é uma característica do modernismo, também de romper com os padrões. Se eu defino que isso é um conto, certo? É. Sim, eu já participei de oficinas que os oficinantes, eles dizem, essa discussão a gente nem faz mais. Mas eu gosto mesmo do Poe afirmando que o autor deve conseguir que o leitor leia o conto numa sentada só. Essa que eu mais gosto, assim, a definição, sabe? Sobre conto, eu tenho para falar uma coisa que me aconteceu há poucos dias, umas 2 semanas. Eu fui visitar a casa de um dos maiores contistas, né, da literatura mundial, o Anton Chekhov. Ele morou... Agora eu vou dizer que inveja, né, Eduardo? Ele morou por 1 ano aqui na cidade onde eu estou vivendo, que é Sumy, uma cidade perto da fronteira com a Rússia, dá uns 100 quilômetros da Rússia. Ele viveu aqui, inclusive nas obras dele, ele coloca muitas coisas, muitas referências à Ucrânia. A avó dele, acho que a avó paterna, se não me engano, ela era ucraniana. Ele era russo, né? Então, inclusive um irmão dele morreu. Um irmão dele, pintor, morreu aqui nessa cidade, está no cemitério próximo da casa onde hoje é um museu, né? E eu tive a oportunidade de visitar esse lugar. Tem todos os móveis, tem a mesa onde ele escrevia, onde ele atendia, que ele era médico. Legal. Né? Então tem uma espécie de consultório, que também era o quarto dele ali. Tem maleta dele, tem a escrivania com aquelas canetas tinteiro. Então, e é legal estar num lugar desse, vendo como que era a vida dele, a família dele. Ele veio com a família inteira, a mãe, os irmãos, a mesa de jantar ali na cozinha, tudo arrumadinho, né? Com a cara bem ucraniana mesmo. Ele passou um tempo ali, convidado da família, que era dono daquela área, né? Que era dona da área, desculpa. E essa paisagem perto, tem o rio, tem uma planície, e tudo isso aparece em algumas obras dele. E eu fui ler acho que um dos mais famosos, né, um dos contos mais famosos dele. Eu acabei lendo pela primeira vez aqui, depois de conhecer essa história toda, que é A Gaivota, em russo, Chaika. E é muito, muito da hora, porque você conhece o lugar onde que o cara... Daí eu fui ler ele, né, fui ler a Chaika e, né, você tem uma outra visão, né? Pô, o cara que escreveu isso viveu nessa casa, assim, né? Estava nesse lugar aqui, Sim. de repente estava nesse... É muito, muito da hora, né? Porque acho que traz uma humanidade que a gente acaba colocando o escritor que a gente gosta em um patamar além. Acho que isso que gera esse... Pô, o cara escreveu isso... Né? Personifica. Acho que é isso, né? Que a gente vê, é possível também. E é justamente isso. Você vê que o cara tinha uma vida normal, era médico, atendia ali, e escrevia. Ele falava que escrever era o hobby dele.
né? E você, pô, o cara é enorme na literatura mundial. Por que eu não posso escrever também e ser conhecido, né? Então, depois de toda essa fala sobre conto, vamos ouvir o que o contista Plínio Camilo tem a dizer sobre contos. O que tu acha? Vamos lá, Plínio Camilo. Salve, Plínio Camilo, sou escritor, né? Ou como eu digo, eu cometo alguns escritos. E eu tenho muito mais livros de contos, tenho alguns romances, né? Um romance, né? Meu primeiro namorado, Papai Ronca, e vários livros de contos, Coração Peludo, uma coletânea de contos chamados Bobons Sortidos, esse meu mais recente, Notas de Escurecimento, de Rua, que fala sobre a questão do menino de rua, e tem uma novela, né, um conto um pouco maior, que é Luísa. Como eu desenvolvo? Por que eu gosto do conto? O conto eu gosto porque eu gosto de histórias, eu gosto de contar história. Eu gosto de contar várias histórias, né? Eu gosto de promover essa coxa, o conto ou um livro ser coxa de retalho, ou sobre o mesmo tema, ou sobre o mesmo olhar, sabe? Gosto de escrever o conto. Como eu trabalho? É a partir de uma ideia, lógico. Uma ideia ou é um título, ou é um personagem, ou é uma situação que eu queira fazer. Meu jeito, eu preciso saber aonde eu vou chegar na escrita. Então, no primeiro momento, eu faço um planejamento. Porque muitos contos assim. E o escritor se desafia. Eu faço um desafio para mim. Então, eu quero escrever um conto em 2.000 caracteres. Ou em 5 capítulos, ou em 5 partes, ou em 5 parágrafos. Eu faço uma medida. A partir de cada medida, eu, com uma frase, aquela medida, ou aquele parágrafo, aquele conto, né, ou num romance, aquele capítulo, o que eu vou dizer naquele capítulo, o que eu vou dizer naquele trecho, naquela medida que eu criei. E aí eu levanto tudo, faço um enredo, vejo qual é o personagem, vejo se há e quem são os antagonistas, né, quem são o coprotagonista, figurantes, oponentes. Então, vejo todas essas coisas que eu acho interessante. Levantei a história e aí eu sei aonde eu vou chegar. Eu sei no final aonde eu vou chegar. Perfeito. E aí, com isso aí eu começo a escrever. Então eu estou escrevendo e estou sendo onde chegar. Mas muitas vezes a escrita aí, que é o maravilhoso, eu sabendo onde vou chegar e sabendo como eu vou chegar, muitas vezes o conto, a escrita que eu acabo desenvolvendo, ela pede que eu antecipe alguns fatos, corte alguns outros fatos, recrie outros fatos na frente, ou termine antes do conto, ou termine depois do que eu tinha pré-determinado. Quer dizer, então esse trabalho que eu chamo de escaleta é apenas um norteador, uma rota. Eu posso começar a andar antes e posso andar até um pouco mais depois. Então a minha ideia do conto é assim, eu trabalho com essa história de planejar. Isso, né, não sinto que a minha criatividade é inibida. Para mim, a minha criatividade ela é incentivada, porque eu sei onde vou chegar, eu sei como que eu quero chegar. E aí eu vou ter que argumentar comigo mesmo, porque eu não vou chegar assim, ou porque o personagem mudou, ou porque o antagonista mudou, ou porque o conto se deu. Muitas vezes eu percebo que depois de escrever, e aí, por exemplo, vou escrever em 10 parágrafos esse conto, eu percebo que a história mesmo, ela fica forte no 7º. A partir do 3º parágrafo, os 3 primeiros ou os 2 primeiros foram inúteis ou foram aquela questão no caminho na subida para começar a correr, sabe? Aquele pré-aquecimento. Então aí é esse momento que eu corto, recorto e invoco. Essa é a minha ideia, né? Essa é a ideia do conto, essa é a minha ideia da minha escrita, assim. E nesse planejamento eu escolho como eu vou escrever, que tipo de narrador eu vou escrever, que tempo verbal eu vou escrever, qual vai ser o ponto de vista. Faço todas as escolhas antes de começar efetivamente a escrever. Eu imagino assim, eu arrumo a mala e vejo com que roupa que eu vou viajar, que é essa minha escrita. Obrigada, Plínio. Obrigada, Plínio Camilo, escritor
de São Paulo, muito querido pela gente, é uma honra a gente ouvir a tua fala. É isso aí, Plínio. Eu fiquei muito curioso com os nomes dos livros do Plínio chamam a atenção. O Namorado do Papai Ronca, todo mundo gosta desse livro. Então eu vou ler um texto dele, tá bom? Terra. Isidoro Boçal fugido de noite ouvindo os cães mete na terra. João, nagô escravo quando está saudoso, corre na terra. José Banto, quando sozinho fica, ouve a terra. Esther, negra velha, sabida de ervas e mandingas, cheira a terra. Justino, da casa, quando recebe um dengo, dança na terra. Miriam, negrinha nova depois da chuva, brinca com a terra. Manuel, crioulo, depois de apanhar muito, bate na terra. Mariana, da cozinha, andar fogoso e faceiro, quando disse não, varada na terra. Nair, prenha do sinhozinho, destemperada, enfia a terra. Plácides, escravo faiscador, para saudar a vida, briga com a terra. Paulina, escrava velha, que quando cachaça bebe, embala a terra. Sara, a nega do cabelo duro, para não encerrar a conversa, cospe terra. Zulmira, quando seus filhos são vendidos, come terra. Outras vozes, contos sobre o negro escravizado no Brasil, de Plínio Camilo. E assim chegamos ao fim de mais um episódio, nosso segundo episódio, Kátia. Como que está sendo, Kátia? Eu acho que está sendo bem interessante, porque a gente, afinal, está fazendo uma coisa que a gente sempre gostou na vida, né, Eduardo? Que é a literatura, e a gente sempre conversou sobre literatura, então a gente está juntando o útil ao agradável aqui. E eu acho que as pessoas estão gostando, né? Porque tem bastante audiência, e talvez agora dobre. Será que vai dobrar ou não? Esperamos, ainda mais com o apoio do pessoal da Fundação Cultural de Itajaí, pessoal da Chibian. Quantas vezes a gente conversou, né, Kátia, sobre o que a gente poderia gravar, o que a gente conversava? Lembra disso? Isso mesmo. É? E ainda tem o patrocínio da Traços e Capturas, não dá para esquecer. É isso aí, um abraço para o André. Grande André. Muito isso, bem, galera. Então, o André e a dica. Muito bem. Galera, então, você que quer entrar em contato com a gente, nossas redes sociais, Face, Insta, e em breve o YouTube, vamos subir esse conteúdo lá no YouTube. Para encontrar a gente, como fazer, Kátia? Lá no Face, no Insta? No meu Facebook, Kátia Nascimento, no Insta, Kátia RS Nascimento, no Facebook da Literatura e Outras Viagens. Isso, também o mesmo no Insta. No Facebook, Eduardo Fabrício P. Eu, Eduardo Fabrício, no Instagram. E é isso aí. Não esqueça, Literatura e Outras Viagens. E até o próximo episódio, com mais um convidado. O próximo é o primeiro da nossa parceria aí com a Fundação Cultural de Itajaí. É isso, Castro. Elis de Castro. Abraço, até. Um abraço para todo mundo. Literatura e Outras Viagens, com Eduardo Fabrício e Kátia Nascimento.